Esse vídeo aqui é uma aula do meu curso de pré-cálculo. Meu nome é Arthur, eu sou um professor na Udemy. O curso de pré-cálculo serve para preparar o estudante para poder iniciar o estudo do cálculo. Muitas vezes, o estudante vem no ensino médio com algumas deficiências em matemática e começa a ter dificuldades para estudar o cálculo. Então, eu tenho esse curso lá na Udemy, se você estiver passando por alguma dificuldade para poder precisa preencher algumas lacunas na matemática, é só dar uma visitinha lá. O link, né, para visitar o curso encontra-se na descrição do vídeo e já no link tem embutido um cupom de desconto, um desconto exorbitante, um desconto muito grande para você comprar o curso. Então vamos lá. Antes de definir função, vamos entender o que é relação. Então seja um conjunto A com esses números, menos 2, menos raiz de 3, menos raiz de 2 até 2. E seja um conjunto B também com esses mesmos elementos. O menos 2 até o mais 2. X é elemento de A, ou seja, o elemento de A a gente vai chamar de X. Qualquer elemento de A terá o nome de X. Y é elemento de B, então qualquer elemento de B terá o nome de Y. Por meio de uma equação, podemos estabelecer uma relação entre os elementos dos conjuntos A e B, como, por exemplo, x² mais y² igual a 4. Então é isso que nós podemos fazer, nós podemos estabelecer uma relação entre os elementos de um conjunto e de outro, né? Ó, x² vamos pegar a relação x² mais y² igual a 4. Então, para x igual a 1, nós vamos ter 1² mais y² igual a 4. y² é igual a 4 menos 1, que é igual a 3. Então, y é igual a raiz de 3, ou y é igual a menos raiz de 3. Vamos fazer isso para todos os números que nós temos em A, né? Para todos os valores possíveis de x. Então, nós temos aqui essa tabela. X pertencendo a A, o menos 2 nos dá 0. O menos raiz de 3 nos dá mais ou menos 1. O menos raiz de 2 nos dá mais ou menos raiz de 2 e assim sucessivamente. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores possíveis para x e os respectivos valores associados, né, daqui dá 16. Né, porque eles estão duplicados, exceto no 0 e no 0. Então, são 16, não são 18. Vamos agora elaborar uma ilustração para a gente ver como que esses números se associam. Então, o menos 2 lá do A, do conjunto A, ele se associa ao 0. O menos raiz de 3 se associa ao menos 1 e o mais 1. O menos raiz de 2 se associa ao menos raiz de 2 e ao raiz de 2. O menos 1 se associa ao menos raiz de 3 e ao raiz de 3. E os demais também têm seus respectivos valores associados, né? Chegando até a poluir um pouco o desenho aqui e isso é difícil de entender. Então agora dá para ver graficamente, né? Os números do A associados com os números do B. Agora vamos pegar essa nova relação. Y igual a menos raiz de 4 menos x². Perceba que essa relação nova veio daquela relação anterior, né? Eu isolei o x e tirei a raiz negativa. Então, para x igual a 1, nós vamos ter y igual a menos raiz de 4 menos 1 ao quadrado. Y igual a menos a raiz de 4 menos 1. Y igual a menos raiz de 3. Agora, y é igual a menos raiz de 3 apenas. Né? Não existe y igual a mais ou menos raiz de 3. Né? Só existe, eu calculei um x, eu peguei um x e a partir dele eu só obtive um y. Continuando essa tabela, nós vamos ter isso aqui. Menos 2 dá 0, menos raiz de 3 dá menos 1, menos raiz de 2 dá menos raiz de 2, né? Sempre as raízes negativas.
E aí nós temos 9 números de cada lado. Então vamos ver isso graficamente. Menos 2 se associa com 0. Menos raiz de 3 se associa com menos 1. Menos raiz de 2 se associa com menos raiz de 2. Menos 1 se associa com menos raiz de 3. Né? Tudo isso olhando a tabela ali. 0 se associa com menos 2. 1 com menos raiz de 3. 2, raiz de 2 com menos raiz de 2. Raiz de 3 com menos 1. E 2 com 0. O que tem de diferente aqui nessa ilustração, né, em relação à anterior? Nesse caso aqui, a gente tem apenas uma seta partindo do elemento de A. No caso anterior, nós tínhamos muitos casos em que partiam duas setas do elemento de A, né, indo para dois elementos de B. Aqui não, aqui nós temos apenas uma seta partindo dos elementos de A. Pode ser que duas setas cheguem no mesmo elemento de B, duas ou mais, mas nós temos apenas uma seta partindo de elementos de A. Quando nós temos essa situação de partir apenas uma seta do elemento de A, ou de cada elemento de A, nós temos uma relação especial que a gente dá o nome de função. Então a função é uma relação em que cada elemento de A está associado a um e apenas um elemento de B. Pode ser que um elemento de B esteja associado a mais de um elemento de A, mas o contrário nunca pode acontecer. Nunca pode acontecer de um elemento de A estar associado a dois elementos de B. Aí essa relação especial deixa de ser função e passa a ser uma relação comum. Perceba aqui na tabela que para cada elemento de A só existe um elemento de B. Então, essa situação especial é visível tanto no desenho, né, no gráfico, vamos dizer assim, tanto quanto na tabela. Né? O menos 2 se associa unicamente ao 0, o menos raiz de 3 se associa unicamente ao menos 1, o menos raiz de 2 se associa unicamente ao menos 2, e assim por diante. Então, função é o conjunto do conjunto A no conjunto B, é uma relação que associa todo elemento de A a um único elemento de B. Então, aquilo que nós vimos anteriormente, né, partindo apenas uma seta dos conjuntos, dos elementos do conjunto A, indo para elementos do conjunto B, né, é uma relação e um caso especial chamado função. Né? Então, y igual a menos raiz de 4 menos x quadrado, né, é uma função. Então, nós temos o y em função de x. Igual a menos raiz de 4 menos x quadrado. X é denominada variável independente, porque podemos atribuir-lhe qualquer valor de seu domínio. E y é a variável dependente, porque depende da relação de função entre y e x. Vamos agora dar nome aos conjuntos que nós obtivemos. Né? Esse conjunto A é chamado de domínio. É o domínio da função. São os valores, né, que estão relacionados aos elementos do conjunto B. O conjunto B é chamado de contradomínio. Né? Só que no conjunto B dá para a gente obter um subconjunto dele, que seria apenas dos elementos que têm relação com algum elemento de A. É esse subconjunto em azul que a gente chama de imagem. Né? Ele é a imagem da função de A em B. Vamos observar agora uma nova função. Y igual a f de x, que é igual a x. Então, nós temos o conjunto A, conjunto B, e a associação entre A e B fica da seguinte maneira. Bem simples, né? Um igual ao outro. Essa é a associação. Nós sabemos que o conjunto A é o domínio, o conjunto B é o contradomínio, e o que seria o conjunto imagem? Seria igual ao contradomínio. Né?
porque todos os elementos do contradomínio têm uma associação com o elemento de A. Vamos observar agora uma nova função, y igual a x². Então nós temos nossos conjuntos A e B, né? E menos 2 ao quadrado é 4. Não tem 4 no B. Então, o menos 2 fica sem se associar a um elemento de B, né? Fica sem a seta. Menos raiz de 3 ao quadrado é 3. Também não tem 3 em B. Então, o menos raiz de 3 também fica sem associação. Já o menos raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, nós temos com quem associar. Menos raiz de 2 a 2. Menos 1 a 1. 0 a 0. 1 a 1. Raiz de 2 a 2. E o 3, o raiz de 3 também fica sem, porque não tem 3 em B. E o 2 ao quadrado é 4, não tem 4 em B, também o 2 fica de fora. Então, esses termos aqui estão sem um correspondente em B. E por eles não terem correspondente em B, y igual a x² não é uma função de A em B. Não é a função porque sobram elementos em A. No conceito de função, não pode sobrar elemento em A. Aí como que a gente contorna? Parece uma coisa estranha, mas existe um jeito de contornar esse problema, vamos dizer assim, né? Basta a gente definir um subconjunto de A, que a gente pode chamar de C, que contenha apenas os elementos, né, de A que tenham elemento associado em B. E aí, a gente pode dizer que existe uma função de C em B. E C passa a ser o domínio da função, enquanto que B é o contradomínio e o subconjunto de B formado por 0, 1 e 2 é a imagem da função. Então a função é isso. É uma relação em que todo elemento do domínio ou do conjunto de partida tem um correspondente e um único correspondente no conjunto imagem, ou conjunto de chegada. Esse correspondente pode ser o mesmo para dois números do domínio, dois elementos do domínio. Mas um elemento do domínio só tem um correspondente no conjunto imagem, no conjunto contradomínio. Essa conceituação de função é meio abstrata, mas infelizmente não tem como ser diferente. Então, na sequência, agora nós vamos estudar mais funções, né? E aí vai ficar mais claro, vai ficar mais bem consolidado esses conceitos todos, né? O trabalho desses conceitos todos também.